O nosso evangelho hoje é Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei levantou-se, querendo pôr Jesus em dificuldades, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como a lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Este caiu nas mãos de assaltantes, e eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou as 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, dizendo-lhe: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou te pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e nós acolhemos hoje também aqueles que estão participando conosco. Hoje somam-se mais 100 pessoas participando desta celebração. Então, a todos vocês, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. E aqui temos separado alguns para representá-los. O Wesley em Vitória, Espírito Santo. Wesley, Deus te abençoe. Alegria celebrar o domingo contigo. Gleidson e família, Indaiatuba, São Paulo. Gleidson, Deus esteja contigo, com a tua família. Que bom poder celebrar hoje o domingo, dia do Senhor, com a tua companhia também. A Daniela e o Alexandre, bairro São José. Deus te abençoe, Daniela. Deus te abençoe, Alexandre. Que bom, né, poder estar aí celebrando com vocês. Luciana, Campinas. Ô, Luciana, Deus abençoe a você, abençoe aí toda a sua comunidade, né? Toda vez que eu escuto essa palavrinha,
Eu me lembro dos meus padrinhos de batismo, nós fomos muito próximos, muito, né? Minha madrinha foi a primeira e única patroa da minha mãe, né? Minha mãe saiu de uma cidadezinha chamada Simão Pereira e veio trabalhar em Juiz de Fora, na casa da Nazaré e do Orlando Jacobus. Como eles não tiveram filhos, acabaram pegando também o padre Gilson, né? Na época lá era o Gilson, que deu uma confusão. Sabe que meu pai fez a minha mãe sair lá da casa da minha madrinha, porque como ela não podia ter filho, ela pediu meu pai para me dar para ela. Aí meu pai falou assim: eu não sou cachorro para dar filho para os outros, você vai sair de lá e agora. Mas aí minha mãe acabou, né, me dando como afilhado. Aí ela morou lá, Orozinho do Maia, com Barata Ribeiro, e como era uma família próxima, a gente sempre estava por lá. Então, um abraço aí a todos de Campinas, lembrando Valinhos, onde está o padre Eduardo, né, com a século XXI, e também mora lá hoje como Roberto, né, então, o padre Roberto da Toca de Assis. Amados, vocês ouviram as leituras. Eu queria propor a vocês que pudessem, hoje ou durante a semana, lerem o capítulo 29 e o capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 29 e o capítulo 30. Porque neles, Moisés está refazendo a aliança, Deus está dando de novo os mandamentos, e ele vai falar justamente desse resumo, né? Que é o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como nós nos amamos. E aí, isso tem acontecido? Deus está mesmo no topo da sua pirâmide afetiva? Já vos disse que muitas vezes nós somos acusados de idolatria por causa das imagens, né? Ainda há pouco me perguntaram assim: nós ganhamos? Não, isso aqui está emprestado por causa da tarde de louvor de ontem, né? Pode ser que eu diga, mas hoje ele foi emprestado. Mas aí você vai dizer assim: que coisa interessante. Mas não é isso. Idolatria não é isso. Idolatria é colocar coisas, pessoas e sentimentos no lugar de Deus. E muitas das vezes, coisas, pessoas e sentimentos governam muito mais a nossa vida do que o próprio Deus. Nós não o amamos de fato como devemos amar. E é preciso que o nosso coração se dilate por amor a Ele, colocando no lugar certo. Ele tem que ser o centro, a referência de tudo, até porque Ele é o amor. O amor. Agora, não é só aquela coisinha de eu e Deus, não. O amor cristão, ele é literalmente uma cruz. Deus e eu e Deus, mas eu e o outro. Quem pode dizer, em outro momento nós vamos ver o apóstolo dizer: quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Mas eu amo o irmão até enquanto ele me agrada. Mas o dia que ele pisa na minha bola, eu já não amo mais. E não é assim. Quando ele estava desse jeito, ele levantou a cabeça e falou: pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós, quando alguém pisa no caminho da gente, dá vontade de beber o sangue da pessoa, né? E xinga e não sei o que, ainda põe Deus no meio. Se existe Deus, você vai chorar lágrima de sangue por aqui que você está fazendo passar. É assim que ele resolve as coisas, né? Deus não faz isso, meu irmão, minha irmã. Não. Por isso, o nosso coração precisa se encher mesmo do amor de Deus. Primeiro, para que a gente consiga se amar. Grande psicanalista que eu gosto de ler demais, que é Lacan, ele diz: todo comportamento humano é
um apelo por amor. Todo comportamento humano é de uma certa forma dizendo: me ama, olha para mim, olha eu aqui. Né? É essa carência que fica aí dentro da gente. Só que falar isso é complicado. Tem muita gente que não quer aceitar. Não tem nada a ver, o quê? Eu só estou dizendo a verdade, só estou falando isso, só estou aquilo. Ah, mas foi injusto, foi isso, foi aquilo. Tá, tudo bem. Mas se amar. Porque senão aí todo mundo vira culpado da minha infelicidade, da minha tristeza. Por isso que eu digo, o mal que o outro me faz não pode me tornar uma pessoa má. Eu repito isso trocentas vezes. Porque às vezes a gente, por causa do comportamento do outro, eu acabo... Não pode. Não posso permitir isso. E aí ele vai dizer, mas que este amor não seja também só para mim. Olha as pessoas que estão à sua volta. Aí a gente lembra de Francisco, né? Que fala, tudo aquilo que eu quero, eu tenho que fazer primeiro. Então, se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Mas não, a gente quer primeiro, aí a gente não. Primeiro eu tenho que amar. E aí a gente lembra até, lembrando aqui os casamentos, né? Não, se o outro não der o primeiro passo, eu não vou. O outro tem que dar o passo. Ninguém quer dar o primeiro passo. Aí fica aquelas briguinhas bobas, né, no casamento. Um não fala, outro não sei o quê, E tem casais que conseguem, conseguem ficar 15 dias, um mês sem falar um com o outro. Porque está brigado. Como é que é isso? Como é que é esse negócio? Um relacionamento que se rompe por causa de desavenças. Ah, porque não fez isso, ah, porque não fez aquilo. Ah, porque falou isso, falou aquilo. E também com as pessoas. E aí a gente não vai sendo caridoso. Caridoso. Eu participei sexta-feira numa audiência com desembargadores em caminhão de juízes. E se falava sobre um irmão em situação de rua. Mas a fala é sempre a mesma. É o vizinho, é isso, é o outro. E eu fiquei pensando assim, gente, mas quem está na rua é meu irmão. É meu irmão. Mas até que ponto eu dou conta de entender isso? Levanta, quer dizer, não pode. Tem uns agora que colocou, disse que não pode mais levantar a mão para rezar Pai Nosso. Eu continuo levantando. Né? Mas é porque o padre pode, o leigo não pode, não sei lá. O importante é rezar e entender o Pai Nosso. Porque não adianta você rezar de mão posta e não viver. Porque ele diz Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai seu, é nosso. Agora, como que eu rezo Pai Nosso e não consigo acolher meu irmão? Aí eu digo, mas é verdade. Porque muitos de nós precisamos rever a história e o nosso relacionamento familiar, porque existem irmãos que não conversam, existem irmãos que não se suportam, existem irmãos que eu fico pensando no coração do pai e da mãe dessa família. Como é que fica? Porque eu não converso com meu irmão, eu não converso com a minha irmã, eu tenho ódio disso, tenho ódio daquilo. Como é que é isso? Porque até, desculpa, mas, por exemplo, eu venho de uma outra realidade. Lembrava aqui do meu padrinho, meu pai, né? E também dos meus padrinhos. Mas, às vezes, houve um tempo que tinha aquela maçã argentina que vinha no papelzinho roxo, com cheiro forte. Papai, quando recebia, comprava daquela maçã para duas coisas que ele comprava para nós. Era essa e o tal do pão sovado. Ah, quando aquele trem chegava em casa, parecia uma festa do outro mundo. Melhor do que manjar, né? Melhor do que sorvete era pão sovado. Mas aí papai trazia 4 maçãs. Minha mãe ia lá e meu pai olhava, Geraldo, para que isso? Eu trouxe 4. Não, eles precisam aprender a repartir. Depois eu vou partindo as outras.
A partia só para dar um pedaço, para que a gente pudesse entender que tinha que partilhar. E isso foi tão forte, que hoje eu estou aqui. Acabei abrindo mão de tudo da família por causa do sacerdotal. Mas as minhas irmãs, as 3, elas têm conta conjunta. Você consegue imaginar isso? Elas são solteiras. Hoje tem uma clínica de fisioterapia e tudo delas vai para o mesmo lugar e elas se administram. E eu vejo nisto hoje, porque fico muito tempo fora de casa, quando eu volto e vejo o relacionamento, eu lembro da maçã partida, que eu digo, foi ali que mamãe ensinou pra gente, que irmão tem que ser assim. Não significa que a gente fica de amor o tempo todo, de vez em quando tem umas rusgas, mas é aquela coisa que não dura, porque é irmão. Eu nunca pude imaginar um dia que falar assim, não vou ligar agora porque a minha irmã vai atender, eu não estou conversando com ela. Ou então falar, olha, manda um recado para fulano porque eu não estou conversando com ciclano. Não! Esse amor, agora, se isso não está bem trabalhado, aí eu sobrecarrego a esposa, sobrecarrego os amigos, e nós estamos aí precisando quase todos entrar numa terapia para poder ver como é que vai fazer esse negócio de amar. Porque tem gente sufocando o cônjuge por causa de uma interpretação errônea do que é amar. E tem gente envolvida num caminhão de coisa. Não é por aí, meu irmão, minha irmã. Por isso a gente precisa entender o que é o amor. Até para entender que, né, a mesma coisa, esse mesmo psicanalista, ele diz que amar é dar ao outro aquilo que eu não tenho. É ir além de mim. Olha bem, né? Amar é dar ao outro até aquilo que eu nem tenho. Olha o esvaziamento. Mas a gente dá conta disso ainda não. Porque eu consigo amar quem me satisfaz. Mas só que isso não é o verbo amar. Isso é o verbo gostar. Parece igual, mas não é. O gostar está ligado à satisfação. Por exemplo, quando alguém vem com essa besteira de me oferecer giló. Pelo amor de Deus, vamos lá para baixo, negão. Vê se eu pareço canário belga para comer giló. Sou mais canário belga, né? Para comer giló, não sou giló. Agora, tem gente que gosta. É diferente. Agora, amar é além do giló. E olha que coisa interessante. Eu não gosto de giló, mas eu como jurubeba. Uma jurubebinha no arroz é tão bom. Né? Então, é isso. Isso é gostar. Mas Deus nos chama para amar. Que é bem diferente. Bem diferente. Vamos pedir isso. Né? Porque o amor cura. O amor liberta. O amor nos dá inteireza. Nos livra dos vícios. E nos dá a certeza da salvação. Deus é amor. Deus é amor. Vamos ficar de pé? Veja onde está o seu coração. Coloque na palma da mão. É preciso apertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. Precisa saber a verdade. Passado na volta, futuro não vemos, e hoje
Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Vale ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é tua ocasião. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,